Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Por favor, tome o seu assento. Meus queridos irmãos, se o teor da mensagem dessa noite for um assunto que você já ouviu ou tenha ouvido com mais frequência nesses últimos dias, não perca a sua bênção. Glorifica o nome do Senhor, porque é o Senhor tendo misericórdia de você e de mim para que estejamos com Ele naquele grande dia. É o Senhor nos tratando para que nós não venhamos a perder a nossa salvação. É o Senhor cuidando da tua igreja para que ela não venha se perder pelo caminho. Para que não aconteça com a igreja do Senhor desses dias, e que dias são esses? Últimos dias. Para que não aconteça com a igreja do Senhor desses últimos dias, o que aconteceu com, por exemplo, com a cidade de Nínive. Vocês se lembram? O profeta Naum foi levantado por Deus para anunciar que aquela cidade seria destruída. Mas interessante que, sim, Jonas foi antes. Vou chegar na parte de Jonas. Naum foi levantado pelo Senhor para dizer que acabou a chance, que a porta foi fechada, que a oportunidade que eles tiveram no passado com Jonas, por exemplo, eles não teriam mais. O Senhor não quer que isso aconteça com a sua igreja. Em Jonas, os irmãos se lembram, ele foi lá, depois daquele imbróglio todo, dele tentar fugir, ele foi lá, pregou. E o que aconteceu? Nínive se arrependeu. Porém, no decorrer da história, essa mesma cidade arrependeu-se de ter se arrependido. Voltou às mesmas práticas pecaminosas, voltou a aborrecer ao Senhor, voltou a ser inimiga de Deus. Deus não quer que isso aconteça comigo e com você. Por isso que Ele vem tratando com a sua igreja, às vezes assuntos recorrentes, às vezes assuntos que têm sido tratados com mais frequência, porque Ele não quer que eu e você nos arrependamos de ter se arrependido um dia. Amém, igreja? Por isso, exalte o nome do Senhor quando ouvir uma palavra que você já tenha ouvido, que você já tenha meditado. E interessante, queridos, que nesses últimos dias, a igreja do Senhor, vamos dizer, não a igreja do Senhor, mas o movimento evangélico brasileiro, ele tem se parecido com muitas coisas. Eu tenho certeza que agora vocês já começaram a pensar o que ele tem se parecido, não é verdade? Você vê a igreja se parecendo com boate, você vê a igreja imitando empresas, você observa igrejas, organizações imitando artistas. A igreja tem se parecido com tanta coisa, tem imitado tanta coisa. Sobretudo a igreja brasileira é uma igreja que gosta de imitar. Você veja que ao longo da nossa história, da história recente, vários movimentos que chegaram aqui foram trazidos, sobretudo da América do Norte. Vários. Nós gostamos de imitar. A igreja tem imitado. E o que é pior, irmãos, a igreja em muitas situações, muitos grupos desse movimento evangélico têm imitado o mundo, têm imitado a prática mundana. E aquele que nós devemos imitar, aquele para o qual nós fomos chamados para sermos imitadores, aquele para o qual nós fomos chamados para seguirmos
e para ser parecido com Ele, muitas das vezes nós não temos sido parecidos com o Senhor Jesus. Isso é uma lástima. Que possamos, como igreja do Senhor, fazer uma autoanálise, um autoexame, e verificar, Senhor, se eu não tenho sido parecido, se eu não estou parecendo com o Senhor, se eu não estou te imitando, que seja um momento de arrependimento para as nossas vidas. É isso que o Senhor está dando oportunidade para nós, um tempo de nos arrependermos. E quando falamos de parecer-se com Jesus, quando falamos de imitar a Jesus, esse texto ele comunica isso com a gente. Porque ser parecido com Jesus, imitar a Jesus, as pessoas, quando nos verem Jesus em nós, implica uma vida de quem segue a Jesus. Uma vida de quem acompanha Jesus, mas não de longe, mas de quem segue a Jesus. Só consegue imitar a Jesus quem segue a Jesus. Só consegue ser parecido com Jesus quem segue a Jesus. Eu pergunto a mim e a você nessa noite: você tem seguido a Jesus? Eu sei que a resposta é uníssona. Sim, eu tenho seguido porque eu frequento os cultos, eu tenho seguido porque eu sou membro de uma congregação, eu tenho seguido porque eu tenho um título, um cargo, eu tenho seguido porque eu tenho atividades, eu tenho seguido porque eu ando com a Bíblia, eu tenho seguido porque eu tenho uma família, eu tenho um jeito de cristão. Mas será que isso tudo que eu falei aqui implica, diz que de fato somos seguidores de Jesus? Nesse mesmo livro de Lucas, irmãos, eu consegui observar 4 perfis de pessoas que seguem a Jesus. 4 perfis de seguidores de Jesus. O primeiro dele, a gente vai ver aqui no livro, nesse mesmo capítulo, no versículo 10, uma figura muito importante daquela época. Herodes, capítulo 9, no versículo 7, irmãos, você vai ver assim: e o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos tinha ressuscitado. E disse Herodes: João eu degolei. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Esse perfil de seguidor aqui de Herodes, que Herodes exemplifica para nós, é um perfil daquele seguidor que segue bem de longe, segue de ouvir falar, segue de noticiário. Ele ouvia os noticiários de Jesus e acompanhava os noticiários, acompanhava o que estavam falando. Então, tudo que diz respeito a Jesus, ele estava atento. Então, ele estava seguindo, ele estava acompanhando Jesus, mas de muita distância, apenas pelos noticiários. E esse seguir de longe, esse perfil aqui, ele também diz para mim, ele comunica comigo, que ele estava perplexo, era um seguidor com muita perplexidade, ele estava perplexo com o que Jesus fazia. Olha, o que está acontecendo ali? Esse perfil aqui, desse personagem especificamente, comunica também que ele estava temeroso. Olha, está surgindo um homem que está causando um alvoroço ali, isso vai trazer problemas para mim. E muitos de nós, irmãos, muitas das vezes temos nos enquadrado nesse perfil de seguidor de Jesus, aquele perfil que segue de notícia,
segue de ouvir falar, que fica ouvindo o que estão falando acerca de Jesus, mas bem longe, bem de longe. Ele não seguia Jesus ali de perto, ele seguia de ouvir falar dos noticiários. Esse é o primeiro perfil. Será que temos alguns de nós que estamos nesse perfil, seguindo bem de longe, sem comunhão, sem intimidade, sem relacionamento, só dos noticiários? Vou ouvir o que estão falando de Jesus. Será que estamos assim? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que essa noite seja uma noite de arrependimento, de conserto com o Senhor. Um outro perfil também de seguidor de Jesus, nesse aqui eu coloquei, não esqueci de colocar o versículo. No versículo 11 e 12 desse mesmo capítulo, a gente vai ver um perfil de seguidor muito presente aqui na narrativa, que a gente já até ouviu falar desse perfil, desse seguidor aqui recentemente, que é as pessoas, a multidão. Veja aqui no versículo 11, por favor. E sabendo a multidão, o seguiu. Então veja, a multidão seguia. Então é um perfil de seguidor. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele, os 12 disseram: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Então, esse segundo perfil de seguidor de Jesus é a multidão, as pessoas. É um aspecto de seguidor sem nome, é impessoal. A multidão, você veja que a multidão engloba pessoas, não tem nomes, não tem indivíduos. É um seguidor que segue Jesus por interesse, pelas curas, pelo bem que ele pode fazer. É um seguidor que segue Jesus. Esse está mais perto. Ele não está tão longe quanto aquele primeiro perfil, né, que acompanhava pelo noticiário. Esse está mais perto, ele acompanha até ali de perto. Onde Jesus vai, e Jesus está ali, vamos lá. Já viram esse caso? E a bênção está ali, vamos lá. E tem uma irmãzinha ali que ora, canela de fogo, vamos lá. E tem um não sei o que ali, vamos lá. Ninguém aqui fez isso não, né, irmãos? Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos buscado a presença do Senhor, irmãos, aonde tem que ser buscado. Aonde tem que ser buscado, com nossos joelhos dobrados, aonde nós estivermos. A bênção não está em lugar, a bênção não está em pessoas, a bênção está em Jesus. Eu não estou falando de bênção que o pessoal busca aí fora, não. A nossa salvação, a nossa restauração. Amém, querido? O Espírito Santo nas nossas vidas. Essa bênção está disponível para você e para mim, aonde quer que nós possamos estar. Basta você dobrar o seu joelho, quebrantar-se o seu coração e buscar Ele de todo o seu coração. E essa multidão não tinha isso em mente, ia atrás da bênção. A bênção está ali, vamos lá. Segue Jesus por interesse. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Se tiver em nós esse perfil de seguidor que quer Jesus pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode oferecer, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Esse é o segundo perfil de seguidor de Jesus. O perfil é a multidão, as pessoas. O primeiro seguia de longe, o segundo seguia mais perto, mais interessado, com interesse, com segundas intenções. E tem um terceiro perfil, eu falei que são 4. Tem um terceiro perfil, irmãos. Esse aqui é o pior de todos. Eu nem sei qual é o pior, mas é um dos piores. Quem pode imaginar? Que estava ali onde Jesus estava, eles apareciam. Onde Jesus estava, eles iam lá. Tinha sempre um grupinho deles ali, infernizando a vida de Jesus.
os fariseus e doutores da lei. Esse não está no capítulo 9, não. Esse está lá no capítulo 5, voltando um pouquinho. No capítulo 5, irmão, no versículo 17, olha que perfil de seguidor de Jesus trágico. Versículo 17, no capítulo 5. E aconteceu que num daqueles dias estavam ali assentados quem? Fariseus e doutores da lei. Olha só que interessante, eles não estavam ali que apareceram ali, caíram do céu, não. Eles estavam ali como? Vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Veja que eles seguiram Jesus, seguiram os rastros de Jesus e foram até onde Jesus estava. Eles saíram de várias cidades, de pelo menos 3 aqui citadas, Galileia, Judéia e Jerusalém, e foram até Jesus. Esse perfil, irmão, de seguidor de Jesus, é aquele perfil que seguia Jesus por inveja, seguia Jesus por perseguição, seguia Jesus para afrontar. Que perfil trágico. Ele não seguia Jesus para aprender de Jesus, ele não seguia Jesus para crescer, para estar com Jesus, para desfrutar da sua presença. Ele seguia Jesus para afrontar ele, para fustigar. E muitos de nós temos acontecido isso, né? Muitas das vezes a gente se aproxima de Jesus, se aproxima do corpo de Cristo, não para estar na presença de Deus, mas às vezes para perseguir. Lamentavelmente, irmãos, isso acontece em alguns lugares, com algumas pessoas, para perseguir uns aos outros. Isso acontece em situações em que a pessoa segue Jesus para afrontar, para dizer o que acha, o que pensa, o que quer. Não segue Jesus para aprender, não segue Jesus para crescer, não segue Jesus por amor. Esse é um perfil terrível, terrível. Seguia Jesus por inveja. Eles não tinham o poder de Deus na sua vida, não tinham a presença de Deus na sua vida. E Jesus estava ali pregando o Evangelho com muita naturalidade, em obediência, e Jesus cativava as pessoas queriam seguir Jesus por várias motivações, conforme nós já vimos aqui, dentro desses 3 perfis. Então esse é um dos piores perfis de seguidor de Jesus. Seguia por inveja, seguia para persegui-lo, seguia para afrontá-lo. E hoje a gente tem visto isso, muita gente afrontando a Jesus como? Afrontando o seu corpo, afrontando a sua igreja. Levantando o dedo e apontando, não aponta soluções, mas apontam os problemas, fala que a igreja está falida, que não precisa mais congregar, estão afrontando ao Senhor. É esse perfil que a gente está falando aqui. De que não precisa de igreja, não precisa de corpo de Cristo. De fato, irmão, não precisa de mais placas, não precisa de mais instituições, é verdade. Não precisa. O mundo não precisa. São Gonçalo não precisa de mais uma construção. São Gonçalo é o município com o maior número de igrejas, né? Ainda é, né? Do nosso estado, do país. Do estado eu sei que é. Não precisa. Sabe o que São Gonçalo precisa? Que o Rio de Janeiro precisa? Que o Brasil precisa? De seguidores de Jesus, de discípulos de Jesus. É disso que São Gonçalo precisa. E é isso que o Senhor está cuidando de que nós sejamos nessa noite. Que nós não sejamos meros religiosos, mais uma igreja, que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. E por fim, falar em discípulos de Jesus, tem o 4º perfil de seguidor de Jesus. Aí sim, irmão, no versículo 18 desse capítulo 9, veja comigo, por favor. Esse é o 4º perfil de seguidor de Jesus, no versículo 18 desse capítulo 9. E aconteceu que, estando ele só,
orando, estava com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Veja que Jesus estava só com os seus discípulos. Ele não estava só com a multidão, não estava só, muito menos, com Herodes, não estava só com os fariseus, ele estava só com os seus discípulos. Veja que esse perfil de seguidor de Jesus comunica com a gente o quê? Intimidade. Ele estava no momento de intimidade com Jesus. Esse perfil de seguidor de Jesus comunica o quê? Proximidade. Esse perfil aqui, os discípulos, não seguia Jesus de noticiário, conforme Herodes, não seguia Jesus a uma certa distância, com interesse, não seguia Jesus, claro que não, para fustigá-lo, mas seguia Jesus de perto, com intimidade, com proximidade, com comunhão. Seguia Jesus na intimidade. Os discípulos de Jesus. Em qual desses perfis nós nos encaixamos nessa noite? Que seja o perfil de discípulo de Jesus, aquele que anda em intimidade com o Senhor, aquele que ora com o Senhor, aquele que fala com o Senhor, aquele a quem o Senhor compartilha intimidade. Veja que Jesus perguntou a ele: o que estão falando de mim aí? Jesus fez uma pergunta de muita intimidade. Ele expôs vamos dizer assim, uma curiosidade dele, íntima, com pessoas íntimas. Expôs isso aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus andam em intimidade com Jesus. Que eu e você nessa noite possamos andar em intimidade com o Senhor. Possamos ser esse perfil aqui de seguidor de Jesus que anda em intimidade de Jesus. Eles foram tão cativados por Jesus, que desejaram segui-lo, desejaram estar próximo dele, desejaram estar perto dele, desejaram absorver tudo que ele tinha, as suas características, aquilo que ele tinha para ensinar. E interessante, irmãos, que essa parte de cativar, eu observei num livro, O Pequeno Príncipe, uma expressão muito interessante sobre o que é cativar, sobre a ideia de cativar. O autor desse livro, ele vai dizer que cativar é criar laços. Cativar é criar laços. Veja, por favor, observe essa história que eu vou falar para vocês. O seguinte: eles foram cativados por Jesus e por isso passaram a imitá-lo e também a desejar que outros o imitassem. Nós somos fascinados por esses homens e mesmo sem tê-los conhecido ou vivido em seu tempo, somos cativados por eles, porque vemos neles um encanto que sentem por Jesus, aquele que também nos cativou. Esse autor da obra O Pequeno Príncipe, em sua obra magistral, ajuda-nos a entender a dinâmica do que é ser cativado. No capítulo 21, por exemplo, vemos o conhecido diálogo do menino com a raposa. Tá? O menino chama a raposa para o menino chama a raposa para brincar, mas ela nega. Ela diz que não pode aceitar porque ainda não foi cativada pelo menino. Olha só que interessante. Então o menino indaga da raposa o que é cativar. Ao que ela responde: é criar laços. Observe o diálogo. Tu não és ainda para mim, a raposa falando para o menino, senão um garoto igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim. Não passa aos teus olhos de uma raposa, igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas,
nós teremos necessidade um do outro, e serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Ele fala sobre sermos cativados por um modelo que é Cristo, e por meio de Cristo somos cativantes aos outros. Portanto, eles foram cativados, os discípulos de Jesus foram cativados pelos mestres. E esse cativar comunica o quê? Criar laços. Estar em intimidade. Eles estavam todo dia com Jesus. E ao passo que eles foram cativados por Jesus, eles também se tornaram cativantes. Eles também, ao pregar o Evangelho, ao anunciar o Evangelho, ele trazia esse perfume, ele trazia esse ambiente do que o Evangelho proporciona. De amor, de aconchego, de estar junto, de perdão. Isso que é criar laços. Portanto, o discípulo anda em intimidade com o Senhor, porque ele cria laços com o Senhor. O discípulo anda em intimidade com o Senhor, porque ele segue, obedece, anda segundo os seus mandamentos, segundo a sua palavra. Amém, queridos? Nesses 4 perfis que nós observamos nessa noite, que nós possamos estar inseridos no perfil do discípulo, que eu e você sejamos discípulos do Senhor, andemos em intimidade com Ele, andemos em comunhão com Ele, e nós possamos segui-lo como verdadeiros discípulos. Mas como seguir ao Senhor? Eu achei interessante que o próprio título que os editores da Bíblia ACF colocou foi muito sugestivo, né? Como seguir a Jesus. Voltando aqui ao versículo 23, ele vai dizer o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Interessante que o primeiro elemento desse seguir a Jesus, de como seguir a Jesus, está aqui na primeira palavra que Jesus colocou: se alguém quer vir após mim. A primeira condição para seguir Jesus está envolvendo a questão volitiva, a nossa vontade, o querer, não é uma coisa imposta. Se alguém quer vir após mim, é uma decisão. É uma decisão de se arrepender dos seus pecados, é uma decisão de carregar a sua cruz, é uma decisão de negar a si mesmo, é uma decisão de seguir os seus mandamentos. É uma decisão, não é uma imposição. O Senhor não criou, Deus ao criar o homem, não nos criou com o dispositivo de segui-lo automaticamente, no piloto automático. Ele nos deu livre arbítrio. Portanto, o discípulo de Jesus decide segui-lo. Não vem, como diz aí, pelo efeito manada. E nós observamos isso nesses últimos dias. O Senhor não quer que nós o sigamos assim, no automático. Eu vou porque está todo mundo indo. Eu vou porque estão mandando. Eu vou porque tem que ir. É uma decisão que você e eu precisamos tomar. Nós vamos ver aqui mais à frente como que deve ser essa decisão, em que momento que deve ser essa decisão. Portanto, o primeiro passo para seguir a Jesus, para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, é querer estar com Ele. Se alguém quer vir após mim. Será que nós temos de fato, irmãos, querido, nós temos de fato, nós estamos querendo mesmo a presença do Senhor? Ou estar na sua presença tem sido um fardo? Ou estar na sua presença tem sido um peso? Ou estar na sua presença tem sido uma obrigação? Será que nós queremos de fato seguir a Jesus? Primeiro quesito, querer estar com Jesus. Que eu e você possamos querer estar com Jesus. Essa é uma decisão, nós vamos ver aqui,
difícil, não é simples assim. Você toma a decisão de querer, a sua carne vai militar contra, a sua carne vai te puxar contra, a minha carne vai me puxar contra, vai guerrear para que eu não siga Jesus. Mas que nós possamos, de fato, tomar essa decisão de querer estar com Jesus, de querer estar aos pés de Jesus. É o primeiro passo. Querer estar. Se alguém quer, então passa pela tua vontade, passa pelo teu querer, passa pela tua decisão e pela minha decisão também. Que possamos, irmão, querer ardentemente a presença do Senhor. Como é que nós dizemos que vamos passar a eternidade com o Senhor se nós não queremos estar com Ele agora? Se nós não temos prazer em estar com Ele agora, temos prazer em tantas coisas. Se a gente for dar ouvido, irmãos, à nossa carne, a gente não vai ter vontade, não. Nossa carne não quer estar na presença do Senhor. Por isso, querer estar na presença do Senhor implica negar a si mesmo. A gente vai ver aqui. Querer estar na presença do Senhor implica tomar uma decisão séria e comprometida com o Senhor. Amém? O segundo passo, irmão, além de querer estar com o Senhor, ele deixou isso na condicional, além de querer estar, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, irmãos, comunica com a gente a perda total de autonomia. O discípulo de Jesus, aquele que segue o seu mestre, ele não pode fazer o que ele quer. Veja comigo em Mateus 10, 25, o que o próprio Senhor Jesus fala a respeito da relação discípulo e mestre. Mateus capítulo 10, no versículo 25, ele vai dizer assim: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebu de pai de família, se chamar o Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos, basta ao discípulo ser como seu mestre. Então, o discípulo que decide estar com o Senhor, ele não tem mais vontade, ele precisa ser como seu mestre. E seguir a Jesus implica ser como o mestre, ser como Jesus. Não é ser como você quer, não é ser como eu acho que tem que ser, não é ser como eu entendo que tem que ser, é ser como Jesus quer que nós sejamos, é ser como a palavra de Deus diz que nós temos que ser, não o jeito que eu quero ser, não o jeito que eu entendo ser, que eu acho que é certo. Portanto, negar a si mesmo envolve uma decisão de perda de autonomia, de seguir os passos de Jesus, de fazer o que Ele quer que seja feito, de seguir a sua palavra na íntegra, não aquelas partes e passagens que mais me agradam, mas seguir a palavra do Senhor na íntegra. Negar a si mesmo fala de negar as suas vontades, fala de negar o seu eu, fala de negar sua natureza. Amém? O terceiro ponto, o terceiro passo para seguir a Jesus, seguindo aqui no versículo, é, além de negar a si mesmo, ou seja, de perder a sua autonomia, de seguir o que o Senhor determinou que seja feito, é tomar a cada dia a sua cruz. Tomar a cada dia a sua cruz. Isso implica sacrifício. Então veja, você vai tomar uma decisão, nós tomamos uma decisão de seguir a Cristo, não é no piloto automático. Nós negamos a si mesmo, submetemos a nossa vontade à vontade dele e tomamos a nossa cruz. Tome cada dia a sua cruz. Isso implica sacrifício. Negar a si mesmo é um sacrifício. Negar nossas vontades exige sacrifício.
andar com Jesus exige sacrifício. Os discípulos foram perseguidos, foi exigido o sacrifício deles. A igreja foi perseguida, exigiu-se sacrifício da igreja. Negar a sua cruz envolve sacrifício. Portanto, esse evangelho light que tem sido anunciado, de que é só vitória, que é só bênção, que você vai comer o melhor dessa terra, que você é cabeça, não é cauda, e não tem sacrifício, não tem autonegação, não tem luta. Esse evangelho não condiz com o evangelho do Senhor Jesus. Não condiz com a proposta do Senhor Jesus para os seus discípulos. Tomar a sua cruz exige sacrifício. E como é esse sacrifício, irmão? A cada dia, é diário. É diário. Se hoje nós vencemos, chegamos aqui, glória a Deus, amanhã começa tudo de novo, irmãos. É diário. O arrependimento é diário. Por isso que eu falei no início, para que o Senhor tenha tratado de nós, para que não aconteça com Nínive, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Nínive. Eles já haviam se arrependido anteriormente, mas depois negaram, depois voltaram. Portanto, tem que ser diário. Se arrependeu hoje, se alinhou hoje com a palavra do Senhor, amanhã começa tudo de novo. Amém? É um sacrifício diário. E por fim, queridos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo, irmãos, implica parecer-se com Cristo. Implica assumir as características de Jesus. Não é apenas um seguir de longe. Não é apenas um seguir de noticiário, de ouvir falar. É um seguir de perto. É um seguir de absorver os seus ensinamentos, de aprender dele e ser parecido com ele. Amém? Que nós possamos ser esse perfil de seguidor. Aquele que decide estar com Jesus. Que decida estar com ele, aquele que nega-se a si mesmo, submete a sua vontade à vontade dele, aquele que carrega a sua cruz, aquele que segue a Jesus, aquele que busca parecer-se com ele, aquele que busca estar parecido com Jesus. Amém? E o discípulo que se parece com Jesus, ele faz discípulos. Em Mateus 28, no versículo 29 e 20, o Senhor Jesus já ali dando aquelas últimas instruções, disse: portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, seguir a Jesus implica ser discípulo, que implica aprender e praticar seus ensinamentos, que implica imitar Jesus, que implica fazer discípulos. Que esse seja o perfil de discípulos que nós assumamos para nossas vidas. Um discípulo que decide estar com ele, não decide estar no mundo, não decide estar com as coisas do mundo. Um discípulo que nega-se a si mesmo, que não tem mais vontade, que submete a sua vontade ao Senhor, à sua palavra. Um discípulo que toma a sua cruz, que é um amor sacrificial, um amor sacrificial diário, constante. Um discípulo que segue Jesus, um discípulo que se parece com Jesus. E, por fim, o discípulo que faz discípulo. Precisamos ser esse discípulo, irmãos, porque é esse discípulo que vai fazer diferença. Não é mais um CNPJ, não é mais uma placa, não é mais uma construção, mas é o discípulo do Senhor Jesus que segue os seus ensinamentos. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, irmãos, possa continuar ministrando em nossas vidas
e nos ensinando a ser esse perfil de discípulo do Senhor, para a glória do Teu nome. Amém? Convido você a orar mais uma vez comigo. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque fomos, Deus, expostos à Tua palavra, Senhor. E queremos, ó Deus, aprender dela. Queremos, ó Deus, guardar em nosso coração, Senhor. Nos ajude, ó Pai, nessa missão de seguir o Senhor, meu Pai. Mas seguir de perto, seguir em intimidade, ó Deus, negando a nós mesmos, submetendo a nossa vontade ao Senhor, carregando a nossa cruz, ó Pai, amando ao Senhor, Deus, um amor sacrificial. Nos ajude, ó Pai, a sermos parecidos com o Senhor, meu Pai. Muitas das vezes, ó Deus, nós nos parecemos com tanta coisa, Senhor. Nos parecemos com tantas personalidades. Queremos ser parecidos, ó Deus, com tantas situações, ó Pai. E esquecemos de ser parecidos com o Senhor. Essa é a nossa vocação, ó Deus. Ser parecido com o Senhor. Te imitar, ó Deus. Nos ajude, ó Pai. Suplicamos ao Teu Espírito Santo que possa nos encher, que possa habitar em nós, ó Pai, para que consigamos ser o verdadeiro discípulo do Senhor, meu Pai. Para que possamos negar a nossa carne, ó Deus, e fazer a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude a sermos verdadeiros discípulos do Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.